Isaías diz no capítulo 40, versículo 27 a 31, o seguinte, capítulo 40 do profeta Isaías, versículo de número 27 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor: Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Palavra do Senhor para os nossos corações. Oremos. Deus bendito, Deus eterno, em nome de Jesus, te dou graças, estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Dá-me, ó Deus, condições para ministrar para o teu povo neste ambiente, que todo cansaço, que todo fastio espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja fome, que haja sede da tua palavra, que todo o bloqueio que porventura exista nos corações e nos ouvidos vai ser agora destampado em nome de Jesus, e que o teu povo tenha aqui tudo de alma para ouvir atenciosamente o que o Senhor tem a nos falar nesta noite, em nome de Jesus. Se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Martin Luther King. Amém, irmãos? Vocês ouviram? Deus, o desejo de Deus é que você, todos nós, possamos entender que o movimento de vida é preciso, irmãos. Quantas vezes, mesmo que nós saibamos que o desejo de Deus é que nós estejamos sempre indo adiante, queridos e amados irmãos, vamos nos deparando com atritos em nossa vida, e a palavra estresse significa, em nossa língua portuguesa, atrito, desgastes, e é como se nós estivéssemos sempre uma lixa, tirando um pedacinho da nossa força, e todos nós que entendemos que estamos vivos, você está vivo, amém? Glória a Deus, porque se houvesse um silêncio aqui, fantasmagórico, seria terrível, mas aqui estamos vivos, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, amém, irmãos? E nós precisamos recarregar, vez por outra, a nossa força. Ao sentarmos numa mesa, comemos uma deliciosa feijoada, fazemos um lanche lá no Mac, ou lá no Subway, é isso mesmo? Subway, sei lá, vai lá, come aquele pão gostoso com salada, irmão. Se alimenta, se fortalece, come uma fruta, come uma refeição. Aconteceu comigo o seguinte, eu estava me sentindo um pouco fraco, me sentindo mal, e aí eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu nunca tive esse
esse mal-estar. E aí eu comecei a pensar, mas o que está acontecendo? Eu não estou me sentindo bem. Aí falei com o meu supervisor, e um colega do meu lado falou: escuta aqui, Marinho, você está se alimentando direito? Falei: sim, eu como salada, eu como frango, depois como salada com arroz e frango, frango com arroz e salada, e para variar eu como arroz, salada e frango. Sempre mudando assim, para não ficar um negócio muito complicado. Ele olhou para mim, e eu olhei para ele, e ele falou: Marinho, já sei o que você tem. Eu falei: desde quando você é médico? Mas ele é professor de educação física, e ele me disse assim: Marinho, tem um pouco de nutricionista, vai lá no restaurante aqui na frente, pede um bife com ovo, você come feijão e arroz. E eu fazia mais ou menos uma semana que estava nesse negócio de salada, frango, salada, e esqueci da carne, porque o frango é mais leve. E eu passando mal, eu falei: será que você tem razão mesmo? Eu fui lá, falei: daí, um frango não. Você viu que eu gosto de frango. Me dá um bife com ovo, ou um ovo com bife. E eu quero arroz, feijão. E o cara ficou olhando para minha cara assim, como, falei: grande coisa, todo mundo pede isso aqui, meu filho. E eu sentei na mesa, eu comi aquilo, irmãos. Irmãos, me deu uma suadeira. Daqui a pouco eu já estava todo animado. Estou curado, irmãos. E comecei a sentir um calor subindo assim. Eu falei: Jesus, eu deixei de comer bife. E os vegetarianos que me perdoem. Mas eu fiquei, melhorei. E voltei para trabalhar todo animado e falei: obrigado, Deus te abençoe. E ele olhou e falou: eu estou falando para você, rapaz. E nunca mais eu deixei de comer um bife, um feijão e um ovo, pelo menos umas 2 vezes por semana. Amém, irmãos? Estou curado. Tem coisa que bife e feijão e arroz cura. Mas, irmãos, o nosso assunto nesta noite é a respeito da fonte da força que todos nós precisamos e que vai além do bife, do ovo e do arroz. E todos nós vamos andando e vivendo a nossa vida e precisamos, em atenção ao que falou o Martin Luther King: se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Se você entende que a tua caminhada aqui está diante do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Se a tua vida estiver diante de Deus. Mas pastor, esta palavra é para o meu coração mesmo, porque eu cheguei aqui devagar, quase parando. Eu cheguei aqui desanimado, porque, irmãos, apesar de nós sermos cristãos e termos ao nosso dispor toda a força que precisamos para viver, às vezes nós vamos nos desgastando, comendo só frango, salada e arroz, e salada e frango. Espiritualmente falando, você está me entendendo em nome de Jesus? E Deus me livre, guarde, de eu aqui como pastor, nessa enorme responsabilidade que Deus me dá de estar aqui neste lugar aqui. Este lugar não é fácil, de eu começar a dar para vocês só salada. Irmãos, comam bastante salada, comam bastante frango, comam peixe, mas não esqueçam que não é só isso. Você precisa de um bife com ovos, você precisa de um feijão. Amém, irmãos? Paulo disse: não pude alimentar vocês como adultos, eu só consigo dar para vocês. O apóstolo Paulo, falando em uma das suas cartas aos Coríntios: eu só consigo dar leite para vocês, mas vocês precisam comer o alimento sólido, porque vocês precisam renovar a força de vocês, e vocês não são mais crianças, precisam tomar um alimento mais sólido, não podem tomar mais leite, só leite, vocês precisam de algo que seja sólido. Amém, irmãos?
Nós precisamos, queridos irmãos, continuar caminhando. E o texto que nós lemos diz assim: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao Senhor. E aí vem para nós, irmãos queridos, uma informação: Jacó e Israel precisavam saber, nós também precisamos saber. O mundo diz para nós, quando nós estamos nos sentindo fracos, o mundo diz para nós: te vira. Olha para nós e fala assim: está fraco? Te vira, meu amigo. Você não é quadrado? Te vira. Só que a palavra do Senhor nos diz nesta noite: Jacó, Israel, o caminho de vocês não está encoberto. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele nem se cansa e nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento? O texto que nós lemos, e nós vamos meditar nesse texto. Deus não precisa de amostra grátis de vigor. Amados e queridos irmãos, alguém pode estar aqui nesta noite e deve estar pensando e meditando, dizendo assim: olha, mas eu estou sem nenhum vigor. Glória a Deus, porque você entrou neste ambiente sem nenhum vigor. Mas como que Deus vai fazer agora para renovar e recobrar o meu vigor? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus não precisa que você tenha um pouquinho só de vigor, para Ele pegar o modelo do vigor e Ele encher o teu depósito de vigor de novo, porque o Deus que você crê, o Deus que eu creio, Ele cria daquilo que não existe, Ele cria o vigor que você precisa. Deus não precisa de uma amostra grátis de vigor. Ele que contempla a tua vida sem nenhum vigor, e Ele nesta noite, Ele está dizendo para você, através da sua palavra, que Ele pode renovar as tuas forças em nome de Jesus. Porque a tua vida muitas vezes exija que você, se não puder voar, mas você corra. A sua vida exija que, se você não puder correr, você ande. A sua vida exige que, se você não puder nem voar, nem andar e nem correr, você se arraste. A sua vida exige que você esteja caminhando, que você esteja indo em frente, que você esteja em movimento. Mas eu não sei você, mas às vezes tem um momento na vida do ser humano que você precisa andar e você não está conseguindo nem se arrastar. E Jacó e Israel estavam assim: o meu direito está alheio a Deus. Será que Deus não está vendo que eu estou sem força nenhuma? Será que Ele deixou acabar totalmente o meu vigor? E a Bíblia diz assim: Ele dá força ao cansado. Escute isso, cansado. E Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Só Deus multiplica do zero. Ele multiplica aquilo que nós vimos na multiplicação dos pães. Ele pediu 3 pães e 5 peixinhos, porque muitas vezes Ele quer que você coloque nas mãos dEle, para você ver o milagre que Ele vai fazer. Mas nesta noite, Ele não precisa que você dê para Ele nem os pães e nem os peixes. Ele tem poder para criar do nada. Você diz aleluia, diz glória a Deus. Você pode aplaudir esse que pode criar do nada? Você pode louvar esse que pode criar do nada? Que não precisa de que exista já alguma coisa para criar do nada? Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Chegou aqui assim, Ele vai multiplicar o seu vigor. No início desse texto, nós encontramos o Senhor dizendo, lá no versículo 1 do capítulo 40, o Senhor dizendo, você já cumpriu
com a sua cota de pecados, você já foi, digamos, corrigido, e agora o Senhor vem em socorro do seu povo. Irmãos, Deus não se alegra em ver as pessoas passando por aflições por conta do pecado. Ele, por isso que mandou o seu Filho para perdoar os pecados, e a partir deste momento que Ele perdoa os pecados, você tem a oportunidade de começar um novo momento, carregar suas baterias e sair daqui caminhando, não se arrastando. E se você insistir em se alimentar, você que está caminhando vai começar a correr, amém, meus irmãos? E aí, se for necessário, Ele vai fazer com que você decole, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e você pode voar em Deus. Agora esse pastor começou a ser um pouco exagerado. Irmãos, eu não sei você, mas nós devemos crer que em Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. E essa é a nossa realidade, a mais pura realidade. Irmãos, ainda temos um texto aqui da palavra do Senhor, quando o mundo diz para nós: te vira, você não é quadrado, vai buscar o lugar onde você vai renovar as forças. Irmãos, quando nós estamos bem, é muito fácil nós termos pessoas ao nosso lado, porque nós ficamos pessoas agradáveis, né? Estamos bem, mas quando nós estamos fracos, necessitados, enquanto o mundo diz assim: te vira, vai buscar a tua força sozinho, Deus diz: eu estou vendo, eu estou contemplando a tua vida. O texto que nós lemos diz assim: olha, não sabeis e que ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, que ele é inescrutável o seu entendimento, ou seja, Ele vê todas as coisas. Ele está dizendo para você na sua palavra: eu estou vendo, enquanto o mundo diz assim: te vira. Enquanto aqueles que, enquanto você estava bem, diziam assim: oh, eu sou teu amigo, eu sou tua amiga, qualquer coisa estamos à disposição, e agora nem atende mais o telefone quando você liga. Deus está dizendo para você: eu estou vendo, eu vejo a tua aflição, eu vejo a tua falta de força, porque quando você se sente fraco, você está forte em Deus. Glória a Deus. Ele diz que está vendo. Deus não precisa de amostra grátis de vigor, porque Ele é o próprio vigor. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos queridos e amados, Deus pode renovar as nossas forças. Que coisa boa, irmãos. Ai de nós se Deus não tivesse esse poder de renovar as nossas forças. Ele é a fonte da nossa força, amém, meus irmãos? Ele é a fonte da nossa força. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, e Ele está preocupado sim que você tenha vigor de vida. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu venho para que vocês possam ser homens e mulheres que continuem de pé, andando, realizando as suas vidas, fazendo aquilo que precisam fazer. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele se acomodar com a impossibilidade de viver uma vida normal. Tem um exemplo que é latente, que está nas mídias, que é daquele cidadão que o tribunal, isso não é segredo,
está para o mundo e para o Brasil. Declarou ele como culpado, um dos componentes do mensalão, e eu imagino que nunca existiu um tempo na vida daquele homem que ele desejasse tanto que lá no exame médico tivesse uma doença lá e fosse atestado que ele não pudesse ficar preso, e aquela doença lá, ele nunca desejou tanto uma doença na vida dele como ele está desejando agora. Que ele vai no médico, o médico diz: meu filho, você está bom, volte para a cadeia. E ele fala assim: mas não é possível, eu estou tão mal, esse médico não está vendo, olha como eu estou doente, com aquela cara de mensaleiro, o bolso estufando de dinheiro, e não vale nada, porque ele não conhece a verdadeira liberdade, que é falar a verdade e viver caminhando na verdade. Se aquele homem estivesse caminhando em Jesus, caminho, verdade e vida, ele não estava preso lá, por conta do que ele fez. E graças a Deus, nós esperamos mais das autoridades do nosso país, amém, meus irmãos? Você tem orado por isso? Para que lá fora e aqui dentro nós possamos ser considerados como um país sério, que nós não somos hoje? Aquele homem deseja ardentemente ficar doente, sem forças, está se sentindo mal, para chegar no médico lá e acusar que ele não está bem. Imagina uma pessoa viver assim a sua vida, chamando doença para cima de você mesmo. Um colega de trabalho, ele vivia dizendo para todo mundo que quisesse ouvir: ah, se eu puder eu fico na caixa, fico lá no médico. Aí ele ia lá, pegava uma semana, aí passei uma semana em casa, aí ele, acho que eu estou meio gripado, vou lá no médico de novo. Aí passava mais 2 dias, era assim a vida desse camarada. Irmãos, infelizmente, o que aconteceu? Aquele camarada saudável, era uma pessoa saudável, mas vivia chamando doença para cima de si mesmo. Depois teve que submeter uma cirurgia no ombro, e agora está realmente doente, não voltou mais para o trabalho, e está lá afastado, mas está doente mesmo, querendo voltar e não consegue. Misericórdia. O Senhor ao qual nós servimos, Ele espera de você e de mim que nós desejemos estar em movimento, sempre andando, irmãos, caminhando em direção à vontade de Deus, trabalhando, ganhando o seu dinheiro honestamente, amém, irmãos? Ali fazendo a obra de Deus, cuidando da família. Tem gente que quer que o mundo acabe em barranco pelo morrer escorado. Vamos, meu filho, trabalhar. Quer não. Quer não. Os irmãos conhecem aquela piada dos nossos companheiros lá da Bahia, nossos co-irmãos, que o menino estava lá na rede, disse que baiano é preguiçoso. Não é não, irmão. Baiano é um camarada trabalhador, é que ele é calmo. Trabalhador. Manhinha, tem remédio de cobra aí, manhã? Por que, meu filho? Tem não. Fé, porque está vindo um aí, eu não vou sair daqui não. Já contei umas 200 vezes a piada. O pessoal daqui nem ri mais. Mas é uma coragem tão grande. Irmãos, eu espero em Deus que não tenha ninguém aqui que fique assim: será que hoje eu não estou sentindo nenhuma dor? Não, não é possível. Você conhece alguém assim, irmão? Mas será que hoje, até que eu tinha do braço direito aqui, passou? Que é isso? E outro que gosta de ver desgraça, que diz assim: sabe, fulano, eu tenho uma úlcera. O outro fala: eu também tenho. Aí eu falei assim: ah, você tem também? Mas a tua sangra? Deus quer que nós tenhamos força para a vida, irmão. Se tem uma coisa que Deus não nega para ninguém, se você pedir, é força para viver, para se levantar.